Bom dia, tudo bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do seu Divino Espírito permaneça na vida de cada família que nos escuta, que nos segue nos nossos canais. Que o Senhor continue abençoando a todos. Agradeço pela participação, pelos comentários. Que o Senhor faça prosperar a vida de cada um de vocês. Amém? Amados, nessa manhã eu quero trazer uma reflexão no capítulo 2 do livro de Filipenses, dando continuidade à série de vídeos que estamos fazendo sobre a vida cristã na prática. A intenção é ler todo o livro de Filipenses, né? São 4 capítulos, então estamos aí entrando para o capítulo 2 agora. Verso 1 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Amados, nessa leitura, Paulo ele apela para a unidade da igreja. Que houvesse, no sentido de existir, que existisse, se existisse alguma exortação, consolo, comunhão, entranhados afetos e misericórdia. Ele pediu à igreja de Filipe que completasse a sua alegria, de modo que todos tivessem o mesmo pensamento, o mesmo amor, a mesma unidade de alma, o mesmo sentimento. Quando a coisa parte para os nossos dias, amado, isso aqui é evangelho na prática. Então não adianta eu querer remediar, não adianta eu querer inventar alguma coisa. Não adianta vigílias adentro, noites adentro de vigílias e orações e jejuns, campanhas de oração. É muito bom, não descarto nada disso. É bom o homem estar dentro de uma atmosfera espiritual. Agora, o que adianta o homem passar 8 horas em uma vigília, perdendo uma noite de sono, se em seu coração não existe nada do que Paulo nos ensina nesta carta? É sino que tine, só faz zoada. São nuvens sem água, não tem esperança. Aquilo que Tiago falou, Judas também. Eu queria trabalhar com os irmãos aqui algumas palavras, como alguns já vêm me seguindo, sabe que geralmente eu gosto de trabalhar nas entrelinhas, então a gente vai para os radicais de cada palavra no grego, para entender aquilo que o autor queria nos passar, ou queria passar para os seus ouvintes. Então temos aqui exortação. É a primeira palavra que ele utiliza. Se existe alguma exortação em Cristo. O termo exortar aqui vem da raiz paraklesis. A palavra paraklesis. E ela é derivada do termo paracletos, que define o termo chamar
a aproximar-se ou chamar para junto. Também tem o significado de advertência, ou advertir com amor, seria a forma literal, consolo em Cristo. Então, exortação que Paulo estava querendo passar para os seus ouvintes, quando pediu que abriu essa sessão aqui, dizendo se existe alguma exortação em Cristo. A exortação, amados, ela vem pela razão. Eu vou falar aqui razão porque lá na frente a gente vai cair também em emoção. Mas às vezes é que Paulo começa a coisa pela razão. O chamar a atenção, o trazer para junto. Diferente de algumas instituições aí que acabam afastando os seus liderados. Aconteceu um processo dentro da congregação, uma pessoa que infelizmente foi pega num ato errôneo, e em vez da igreja trazer para junto, entender o problema, tratar o assunto, eles acabam expulsando aquele irmão, aquela irmã do convívio social. Às vezes não com palavras, mas com ação. E Paulo ele ensina a igreja, ensinou a igreja de Filipe e nos ensina até hoje. Então ele começa dizendo, se existe alguma exortação em Cristo, algum consolo, vamos começar, porque também fala de consolo, mas aqui especificamente é exortação, o chamar para junto, aproximar-se. Aí segundo, alguma consolação, aí sim parte para o termo, aqui é paramultion, que quer dizer direção persuasiva ou alívio, refrigério de amor, você direcionar, veja como está ligado uma coisa a outra, a princípio aproximar-se, trazer para junto, direcionando, e aí já estou parafraseando a coisa aqui, trazer para junto, direcionando com amor. Veja para onde Paulo está nos levando. Não é para afastar alguém, mas para trazer para junto. E de que forma? Com amor. A Bíblia nos ensina a, quando pegar um irmão em um erro, fazer o que? Expulsá-lo? Jogar para longe? Não. Repreendê-lo com amor. Olhando por ti mesmo, diz a palavra. Amados, nós somos juízes dos nossos irmãos. Tem um único juiz. Existe um único Senhor. Claro, é evidente que eu não estou falando aqui de pessoas que estão dentro do nosso convívio evangélico, do nosso convívio cristão, abusando da boa vontade da igreja. Já conversamos sobre isso em alguns vídeos atrás. Pessoas que entram no nosso meio e as suas ações não querem mudar as suas ações, não querem entrar pelas vias corretas. Com isso envergonham a comunidade evangélica, envergonham o nome de Cristo. Eu não estou falando dessas pessoas. Com essas aí, uma vez chamado e tratado e não entrado em um acordo, Jesus é claro, considerai como publicano e pecador, quer dizer, mande embora. Eu não preciso de uma pedra de tropeço dentro da nossa comunidade. Uma vez que essa pessoa, ela se coloca como pedra de tropeço, por não querer mudar as suas ações. Essas sim, Paulo diz, notai o tal e aparte-se dele. Não estou aqui entrando nesse mérito com esse tipo de gente, mas com pessoas que infelizmente por serem fracos na fé, por não terem o conhecimento, a consciência, de certa forma do que é ser cristão, acabam caindo numa cilada de Satanás por falta de conhecimento, de cultura evangélica. Então com essas pessoas, Paulo nos orienta a ser brandos, a trazer para junto, a entender o problema dessa pessoa, com amor, e aqui está
alguma consolação de amor. Aí o termo consolação aqui já farei para mution, que quer dizer direcionar persuasivamente. Mas essa persuasão é com alívio, refrigério de amor, trazendo graça sobre aquela pessoa e não impondo sobre ela um castigo, como disse os apóstolos, que nem um dedo que querem mover. Situações que jogam para cima de outras pessoas, que estas nem sequer com um dedo querem mover, mas sabem jogar sobre outras pessoas condenações, palavras, situações. E Paulo aqui ele nos ensina a trazer, a trabalhar, a divertir com brandura e trabalhar na mente desta pessoa, com esta pessoa, de uma forma que ela entenda o caminho que ela deve tomar. Direcioná-la é a palavra aqui. Direcioná-la persuasivamente, mostrando a ela o caminho que ela deve tomar, o perigo em que ela se encontra, o erro em que ela entrou e a forma como ela deve sair daquilo ali. Porque a palavra é clara: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Terceiro, comunhão, alguma comunhão do Espírito. O termo comunhão aqui, amados, é koinonia, muito utilizada, muito falada, mas infelizmente pouco explorada. Às vezes o discurso não condiz com a prática. O termo koinonia é participação conjunta, intimidade. A intimidade entre você e o Espírito. Essa intimidade entre você e o Espírito flui? Existe realmente? Ah, pastor, existe. Será? Aí vamos agora trazer a coisa para aquilo que João falou. Como é que você diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão? Você diz que ama a Deus que nunca viu e aborrece a seu irmão que vê todo santo dia. Ora, louva, na igreja ali, faz parte do louvor, e incentiva até a outros a adorarem, mas não consegue se olhar no espelho, porque quando se olha, vê a palavra de Deus como espelho para ela, as misérias em que está encrostada na sua alma, falta de amor, falta de companheirismo, falta de leitura bíblica. Tudo isso envolve a comunhão no Espírito. Intimidade, o termo koinonia, quando fala de comunhão, ele fala de participação conjunta, de intimidade. Mas entenda que para que haja intimidade entre você e Deus, eu tenho que ter essa intimidade também com o meu próximo. Começa ali. Perdoando aquele que te ofende, como diz Jesus lá em Mateus, dentro do Sermão do Monte, tem um versículo que diz claramente: para que sejais filho do vosso Pai Celestial. Você tem que perdoar. Para que sejais perdoado. Então, a comunhão com Deus inicia-se na comunhão com meu irmão. É na comunhão com o meu irmão que eu demonstro que tenho essa comunhão com o Pai. Não existe, amado, meu termo. Você pode orar, pode jejuar, pode ter o cabelo arrastando no chão. Não interessa. Se não existe essa comunhão com teu irmão, essa tua religião ou religiosidade é falsa. Aí
coincide com o que Jesus falou acerca dos fariseus. Se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Não há jeitinho brasileiro, meu querido. Não existe. Ou andamos segundo o que a palavra nos orienta, ou nos céus não chegaremos. Ah, pastor, mas Deus é amor. Ele perdoa, sim. Deus é amor e perdoa. Mas Ele perdoa quando você confessa seus pecados e deixa. Aí a misericórdia acontece. Como eu já falei em outros vídeos, isso aqui não é um compêndio de matemática, que a ordem dos fatores não altera o produto, altera. Se você quer perdão de Deus, você deve perdoar. Se você quer a misericórdia de Deus sobre sua vida, você deve exercer misericórdia. É o que a palavra diz. Mas vamos mais adiante. Comunhão, koinonia, entranhável afeto. Amados, aqui, nesse ponto 4, entranhável afeto, temos um termo difícil de se, até de pronunciar. Splaglinos, ou splagnos. A definição é fácil. A palavra que é complicada de se falar, mas a definição é fácil. Intestino. Entranhas. Splagnos. Entranhas. No passado, entendia-se que a sede das emoções era aqui. Era as entranhas. E isso não é um absurdo, até porque quando temos um susto, quando temos uma emoção muito grande, o que acontece com o nosso corpo? A adrenalina entra e logo a gente sente isso aqui. Contrai-se o nosso intestino. Isso é normal. Mas teve uma época que se entendia, por causa dessa condição em que o corpo se encontrava, que a sede das emoções era o intestino. Era os órgãos internos. Estava baseado nos órgãos internos. A sede das emoções era no intestino. Então, Splagnos, ele define isso. Quando Paulo fala sobre entranhas de afeto, ou entranháveis afetos. Então, para o leitor da época, quando ouviu Paulo ou falar isso, leu Paulo, eles entenderam o que Paulo quis dizer. Talvez hoje você nunca tenha ouvido isso, essa palavra, nunca tenha ouvido alguém falar sobre isso. Mas os leitores de Paulo entenderam. E você também precisa entender. Hoje entendemos que a alma é a sede das emoções. Mas como é que isso se repercute no corpo? Quando você recebe aquela pancada, assim, aquela informação, logo o seu organismo, o seu ser se contrai. E Paulo, na sua época, definiu isso como entranhas de afeto. Para definir o que? Aí a gente vai agora para as entrelinhas. Um coração que não requer, no que reside a misericórdia. Então, o que é que Paulo ele quis dizer com isso? Como coração, intestino, sede das emoções. Ele coloca essa condição, ele apela para essa condição entre você e o seu irmão. Que haja em você esse sentimento vindo de dentro, que não pode ser dividido. Vem das entranhas. Que esse sentimento ele seja interno, não seja algo supérfluo,
na folha d'água, não. Tem que ser que esse sentimento para com o seu irmão seja algo interno. Que a sua vida dependa disso. Tá bom para ele, tá bom para você. Tá bom, cobriu ele, cobre você. Se ele chora, chore com ele. Aí você começa a entender o motivo da... Veja que o Espírito Santo ele já trabalha, passando essa informação através de outros versículos. Você deve se alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. Sentir a dor do seu próximo. Pensar em... Paulo nos ensina a pensar no que é do outro, na necessidade do outro. Muitas vezes em detrimento da nossa terra. Como Paulo mesmo se colocou em muitas dos seus escritos, ele deixou claro. Como exemplo, ele chegou a dizer, olha, eu já li isso no capítulo 1, onde ele diz que preferia estar com Cristo, que era bem melhor, mas por amor da igreja, por amor de nós, ele disse, vejo a necessidade de ainda continuar no corpo. E era esse sentimento que ele estava expressando aqui, quando ele fala de entranháveis afetos. Que esse sentimento venha das suas entranhas, é isso que ele está falando. Do âmago da sua alma. Se existe alguma exortação, consolo, comunhão, entranhados afetos e por fim misericórdia. O termo aqui é oiktinos, compaixão. Paulo, ele começa a coisa no racional. O evangelho, algumas pessoas infelizmente por querer espiritualizar, jogar as coisas para a área da emoção, se esquece que o evangelho também é razão. Como dizia um pastor amigo meu, irmão em Cristo, cabeça no céu, mas os pés no chão. Evangelho é isso. Cabeça no céu, mas os pés no chão. Nos traz essa questão de olhar as coisas de forma racional. Não pecando nessa questão, olhando as coisas de forma racional, mas com a graça de Deus sobre isso. Eu não devo aceitar, amados, o pecado, porque, tadinho de fulano, é filhinho de cicraninho, tem que... Não tem que nada. Exortou a primeira vez, ouviu, continuou no erro, levou mais 2 testemunhas, ele entendeu que estava errado, mas continuou no erro. Jesus diz, levai a barra da igreja. E se ele não ouvir a igreja, considerai-o como publicano e pecador. Então eu não devo estar passando a mão em quem quer que seja, se o problema é falta de caráter. Porque essa erva daninha, assim como uma maçã podre, como a gente sempre diz, uma tomate podre dentro de uma caixa, apodrece todas as outras. Paulo, quando ficou sabendo que algo estava acontecendo em Corinto, semelhante ao que estamos conversando agora, ele diz, notai o tal, e meu espírito está convosco aí, entregue ele a Satanás, para a destruição do corpo. Porque o que ele pratica nem entre os gentios se aceita. Então precisamos ter os pés no chão. Se há conserto, esse conserto tem que ser à luz da Bíblia. Chama o cidadão, conversa com ele. Aceitou o conselho? Amém, ganhaste teu irmão. Não ouviu? Leva mais 2 testemunhas. Porque pela palavra de 2 ou 3 tudo é confirmado. Não ouviu? Leve a barra da igreja.
Não ouviu? Considerai como publicano e pecador. Meu irmão, pega o beco. Se não quer acordo, pega o beco. Como essa geração gosta de falar. Então, meu amado, e Paulo, ele conclui, né, o assunto no verso 2. Depois de tudo isso, ele diz assim: completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Aqui, amados, no verso 2, Paulo está deixando claro que tudo aquilo que lemos até agora, do verso 1, ele pede aos seus leitores que completem a sua alegria. Como assim? Sendo semelhante em pensamento. E aqui é onde complica, porque temos situações e situações. A ser de um só pensamento. Como estamos falando de pessoas, de gente, algumas tem uma frase que diz: é melhor você cuidar de bicho do que de gente. Tem uma parte em mim que concorda com isso. Você cuida com um berrante de 1000 cabeças de boi, direciona essa manada aí tranquilo, anda quilômetros até com essa manada, seguindo a voz de um berrante. Mas você coloca 10 pessoas dentro de uma sala para tratar do mesmo assunto, e cada um tem um pensamento diferente. Esse é um desafio para a igreja do século XXI. É educar pessoas, criar discípulos que façam o que Paulo falou. Tenham uma única mente, um único pensamento. Quando fala-se de Bíblia, quando fala-se de reino, não podemos divergir. Me lembra agora a sedição do filho de Davi. Quando ele começou a querer colocar o povo contra o pai, ele ficava na porta, catando alguns incautos ali. Qual é o teu problema? Isso assim, tá, se eu fosse rei, esse caso aí, ó, eu ia resolver. E com isso começou a trabalhar, comendo, como a gente diz no Nordeste, a papa pela beirada. Com isso forjando na mente das pessoas uma situação contrária à vontade de Deus, contrário ao rei, que era o pai dele, levantando uma sedição. Amados, nos nossos dias, precisamos entender o quanto isso é danoso. Foi assim com Corá. Para quem gosta de ler o Velho Testamento, sabe do que eu estou falando. Até Miriam, irmã de Moisés, quase entra numa sem volta, porque foi se juntar com outro irmão para falar mal de Moisés. Como cristão, eu preciso ter um pensamento, um único pensamento, ser unidos de alma. O que é ser unidos de alma? Eu já falei aqui semana passada, em alguns vídeos aí, com relação a você visitar alguém e ver ali a sua necessidade. Pessoas dizer que não vai ajudar a outras porque
não sabe o motivo de Deus ter colocado aquela pessoa na prova, e se for ajudar vai entrar na prova. Então já falei sobre isso, então não vou me estender muito nessa questão, mas entenda que a palavra do Senhor é uma só, e ela nos diz que eu devo sentir a necessidade do meu próximo, e sentir a necessidade do meu próximo é entrar no miolo com ele, como diz o carioca. É entrar no miolo com ele. O que deu para um, deu para todos. A necessidade de um é a necessidade de todos. Por isso Paulo, ele diz aqui, completai a minha alegria, tendo o mesmo sentimento, o mesmo amor. Aquilo que você quer para você, meu irmão, dê para outros. Se você quer ser ajudado, ajude. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você quer ser amado, ame. Expresse isso nas suas ações, porque tudo começa aqui. Por isso Paulo entra no sentimento. Tudo começa aqui, na alma. Então, se começa na alma, você vai esboçar, você vai expressar aquilo que está lá dentro. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então não adianta eu falar de amor se as minhas práticas não condizem com o discurso. O discurso ele tem que ir com a prática. E vice-versa. João ele deixa isso claro. Orar por alguém e despedi-lo sem dar aquilo que o seu corpo necessita, ele pergunta o que você fez demais. Essa é a sua forma de amar? Não, está errado. Cubra a nudez do seu irmão. Invista nele. Aquilo que Deus tem te dado é para você abençoar a outros, para que esses, ao glorificarem, como já foi falado, se torne uma cíclica. Outros dão glória por aquilo que Deus está dando a você. Seja um. Tenha um só coração, sendo de um acordo só, de uma somente. Amém, amados? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Que esta palavra ela encontre guarida em vossos corações. Entenda, exortação, consolação, comunhão, entranhável afeto e misericórdia. 5 condições que Paulo coloca aqui, que devem estar como no liquidificador batido, homogeneizado na sua e na minha vida. Eu devo olhar para o meu próximo com base nessas 5 situações que Paulo nos coloca. Que o que eu sinto, que os meus sentimentos para com o meu próximo esteja baseado em cima disso aqui. Exortação, consolação, comunhão, entranhável afeto e misericórdia. Amém, amados? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos andar na sua palavra em sinceridade, aprendendo como Paulo disse a Timóteo, se apresentando como alguém que não tem de que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua história, sua família, seus negócios. Shalom. Fica na paz.